se confirmar, nós estamos diante de mais um capítulo vergonhoso da política brasileira, meus caros. Estamos falando de dinheiro de aposentados, pessoas que trabalharam a vida inteira, que dependem de cada desconto para sobreviver. E, de repente, surgem denúncias de que dentro do INSS teria existido um esquema de descontos ilegais, pagamentos milionários, articulações políticas. No meio disso aparecem nomes ligados ao entorno do poder, inclusive o filho do presidente da República. E, bom, muitas dessas coisas você já sabe, já está escancarado na mídia faz meses o escândalo do INSS. Isso não é detalhe, né? Mas isso é gravíssimo. Bom, o filho do Lula, né, volta a circular em investigações quando se fala em mesadas, proximidades suspeitas, relações com operadores envolvidos em esquemas. O problema não é apenas jurídico, é moral, porque não estamos falando de um empresário qualquer. Estamos falando do filho do chefe do executivo, meus caros. Bom, e não é nenhuma surpresa, né? Filho de ladrão, pequeno ladrão vai ser, não é mesmo? E aqui entra um ponto central. Não importa se é Lula, Bolsonaro, Temer ou qualquer outro, qualquer familiar do presidente, quando o familiar do presidente aparece repetidamente próximos a escândalos, o sinal institucional é péssimo. O país passa a impressão de que o poder cria um círculo de proteção ao redor de si. O PT construiu sua identidade política dizendo que é diferente, que era o partido da ética, que representava os trabalhadores. Mas a história recente mostra uma sequência impressionante de escândalos. Mensalão, Petrolão, esquemas estatais, fundos de pensão e agora denúncias envolvendo aposentados. Sempre há uma narrativa, sempre há uma justificativa, mas o padrão se repete e isso corrói o país. Bom, porque corrupção não é só roubo. Corrupção é destruição de confiança. É o cidadão comum olhar para Brasília e pensar: não importa quem esteja lá, o sistema sempre protege os seus. Quando surge a percepção de blindagem, seja da imprensa, instituições, seja de aliados políticos, a democracia enfraquece. Não porque existe crítica, mas porque deixa de existir igualdade na aplicação da lei. Se o filho do presidente não é investigado com o mesmo rigor que qualquer outro cidadão seria, isso é um problema. Se for investigado e nada for provado, ótimo. Que seja esclarecido com transparência total. O que não pode é a sombra permanente da dúvida. E aqui entra a questão estrutural. O Brasil criou uma cultura política onde proximidade com o poder se transforma em vantagem econômica. Isso não é exclusividade do PT até. O Centrão opera assim há décadas. Outros partidos também. Mas o PT, que prometia ruptura com esse modelo, acabou absorvendo e reproduzindo a lógica do sistema. Esse é o ponto mais trágico. O discurso é moralista, a prática é pragmática, o discurso é de defesa dos pobres, o escândalo envolve aposentados. O discurso é de justiça social, o dinheiro desaparece no caminho e o cidadão paga a conta. O mais grave não é apenas se houve pagamento de mesada, viagens, relações promíscuas com operadores. O mais grave é o que isso simboliza. O Brasil continua preso a uma elite política que orbita o Estado como fonte de influência, poder e riqueza. Enquanto isso, a população vive inflação, carga tributária, serviços públicos precários, e se essas denúncias forem comprovadas, será mais um golpe na credibilidade do governo Lula. Se não forem, o simples fato de serem plausíveis aos olhos de milhões de brasileiros já revela o nível de descrença institucional que vivemos. E descrença é veneno para a democracia. Bom, o filho do Lula vai ser investigado com muito mais afinco nesses próximos dias e semanas. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas o Brasil precisa de investigação séria, imparcial e transparente. Precisa que qualquer pessoa, inclusive filho do presidente, seja tratado como qualquer outro cidadão. Porque quando a lei não é igual para todos, o que existe não é república, é privilégio. E privilégio é exatamente o oposto daquilo que o discurso petista sempre disse combater. Se você quer entender como esses escândalos revelam a estrutura profunda do poder brasileiro, se quer analisar política sem virar torcedor e se quer formar uma visão crítica baseada em princípios, escreva no Instituto Zarael. Aqui a gente não protege partido, a gente defende responsabilidade e responsabilidade deveria valer para todos, principalmente para quem está no topo.